Oi, pessoal, bom dia. Acho que em respeito ao tempo de todo mundo, vamos começar por aqui. Primeiro, meu nome é Beatriz, em nome do Stock Forbes, quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Esse é o primeiro webinar de uma série, cujo nome tem Carbono em Foco. Essa é uma iniciativa que a gente está promovendo aqui dentro do escritório, com o intuito de contribuir para o debate sobre como garantir integridade e segurança ao mercado de carbono, com ênfase na avaliação legal desse novo contexto. Para esse primeiro webinar, a nossa intenção é elucidar como estão as discussões sobre o artigo 6 do Acordo de Paris, quais as expectativas para a COP27, além de trazer as perspectivas sobre a regulação do mercado de carbono no Brasil e o panorama geral do mercado voluntário. Para isso, a gente está muito feliz aqui em contar com a presença da Carol, do Guido e do Rafael. Fazendo uma breve introdução sobre eles, a Carol é diretora executiva da La Clima, consultora jurídica aqui do Stock Forbes, e acompanha as negociações da COP como consultora jurídica do IIED. O Guido é consultor do Banco Mundial e foi um dos responsáveis pela condução dos trabalhos do PMR Brasil, que é o estudo que avaliou a precificação de carbono aqui no país. E o Rafael é advogado do Stock Forbes nas áreas de M&A e carbono. A nossa intenção é que esse seja um espaço de conversa e de construção conjunta, então por isso a gente queria pedir para vocês ficarem à vontade para encaminhar as dúvidas de vocês pelo chat, porque ao final a gente vai ter um espaço aqui para discutir e direcioná-las. Eu passo então aqui a palavra para a Carol. Obrigada, Bia. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, agradecer o convite e parabenizar a iniciativa aí do time de carbono do Stock Forbes, de fazer essa série de webinars. Fico muito feliz de ver mais conteúdo de qualidade sendo circulado aí para uniformização de conhecimento sobre o mercado de carbono e, como você falou, Bia, construir soluções para destravar esses mercados no Brasil. E então, queria já dizer da minha felicidade de estar aqui para contribuir nessa discussão. Pois bem, eu também achei muito interessante da forma como vocês ajustaram esse programa, é começar com o panorama internacional, né? Porque, de fato, acho que ele diz tudo sobre por que é que nós estamos aqui falando de mercado de carbono. Se existe uma razão para isso, é porque, em algum momento, a comunidade internacional, que hoje soma 193 países dentro do Acordo de Paris, resolveu assinar um tratado internacional para tratar, para regular este problema da crise climática, o que significa traçar uma trajetória de descarbonização. E então o mercado de carbono está inserido dentro desse objetivo principal, é algo que a gente tem que ter em mente a todo momento, né? Não existiria mercado de carbono sem esse sinal de mercado que foi dado pelo Acordo de Paris com a maciça adesão da comunidade internacional, né? Então, eu parto deste ponto para ilustrar a importância do mercado de carbono. Eu acho que o Guido depois vai falar como isso conversa com um mercado doméstico, com instrumentos de mercado que podem ser implementados no nível do governo nacional, aqui no Brasil, inclusive, mas tem essa conjuntura internacional que acho que é um bom ponto de partida para a gente começar essa conversa. Acho que para retomar um pouco, bem rapidamente, aí o Acordo de Paris, acho que todo mundo ouve falar bastante do Acordo de Paris. Ano passado, com a COP, a Conferência das Partes do Acordo de Paris em Glasgow, ficou muito famosa, teve uma grandíssima repercussão. Acho que ficou mais acessível para o público em geral a existência desse tratado internacional e que ele estabelece
obrigação principal aí para os países que são membros, que é que cada país tenha a sua, o que eu vou chamar aqui de meta climática, mas na verdade tem um nome diferente, que é a NDC, né, a Contribuição Nacionalmente Determinada. Então, cada país membro do Acordo de Paris precisa ter a sua contribuição para a descarbonização do sistema, precisa ter a sua meta de redução de emissões de gases de efeito estufa, que ele pode estabelecer de forma nacionalmente determinada, né? Então, não tem nenhuma imposição sobre que meta, que tipo de meta, ou quais são os parâmetros que cada país deve usar. Isso cabe a cada país estabelecer com base na sua percepção daquilo que é justo, daquilo que ele tem capacidade de contribuir, mas tendo um parâmetro pelo menos importante, que é que seja capaz, que seja uma limitação de emissões proporcional e capaz de atingir o desafio de evitar o aumento de temperatura considerado perigoso para todo o planeta Terra, que é o aumento de 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Então, se a gente atingir esse nível de aumento de temperatura, esse é um nível que se chama, que a ciência considera um ponto de não retorno. A partir desse momento, pode se destravar uma série de processos dentro do sistema climático que vão fazer com que a gente não consiga mais recuperar o processo de aumento de temperatura, vai acelerar ainda mais esse processo, e também vai, obviamente, causar uma série de efeitos nefastos aí para toda a vida humana na Terra. Não vou falar de ciência do clima aqui, mas acho que esse é um dado também muito importante, que é de que o Acordo de Paris tem esse dado da ciência, esse embasamento da ciência para estabelecer uma meta de aumento de temperatura que não se pode atingir, e então as metas climáticas de cada país têm que ser suficientes para evitar que a comunidade internacional toda emita esses gases de efeito estufa para a atmosfera, que vão levar a esse aumento de temperatura. E aí, para fechar o parênteses da ciência, o IPCC, que é o órgão, o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, ele tem gerado dados periódicos em relação, atualizando esse cenário de aumento de temperatura da Terra, a tal ponto em que hoje a gente sabe que existe um risco muito grande de a gente atingir esses 1,5 graus Celsius até meados de 2040. Então, acho que isso é só também uma informação importante para a gente entender que as metas climáticas dos países têm que ter esse senso de urgência, de que a gente precisa desacelerar esse processo de emissão de gases de efeito estufa por causa desse horizonte aí de até o ano de 2040. Então, falamos de ciência, mas agora vamos tentar entender um pouco como isso conversa com as obrigações efetivas dos países, né? E como os países podem cumprir essas metas climáticas. E é aí que entra o artigo 6 do Acordo de Paris, que é um artigo que trata de abordagens cooperativas entre os países, ou seja, como os países podem reduzir emissões de gases de efeito estufa por meio de ações cooperativas. Por quê? Que isso é interessante? Porque, claro, eventualmente fazendo essas ações de maneira conjunta, é possível fazê-las de modo mais barato ou mais eficiente, né? E com isso, a gente consegue até dar maior escala, talvez, para essa ação de mitigação climática. E aí, maximizando isso, né, permitindo que os países vão além do que eles normalmente fariam,
e, além do que, as suas metas climáticas prevê. Então, se a gente conseguir criar um modelo, um instrumento de mercado de carbono que permita essa cooperação mais barata aí de mitigação entre os países, é possível que os países possam até propor metas climáticas mais ambiciosas e a gente consiga acelerar esse processo de descarbonização. Então, esse é o racional por trás do tal do artigo 6 do Acordo de Paris, que tem dois instrumentos de mercados de carbono. Tem um instrumento que não é de mercado, é uma cooperação que não envolve créditos de carbono, não vou falar dela aqui, mas tem dois instrumentos especificamente de abordagens mercadológicas, digamos assim. Eu aproveito aqui para dizer, Bia, Rafa, se eu me estender no meu tempo, me cortem, tá? Porque eu não estou controlando aqui, eu me empolgo falando. Mas então, vamos falar desses instrumentos. Que instrumentos são esses? São dois instrumentos, tem um nome muito claro, então vou chamá-los pelos artigos aos quais eles se referem, o instrumento do artigo 6.2 e o do 6.4. O do 6.2, ele é essencialmente a possibilidade de os países realmente cooperarem entre si ao transferirem entre si os seus resultados de mitigação. Ou seja, se um país, promovendo as ações de mitigação, né, ou seja, de redução de emissões de gases de efeito estufa, ele obtém resultados que ele pode transferir para um outro país. Por que eu digo pode? Porque vamos lembrar que esse país ele tem uma meta climática, ele tem uma NDC. Então, ele primeiro precisa cumprir a sua NDC para depois ver se ele tem algum excedente de redução de emissões que ele pode transferir para um outro país, né? Então, essa é uma informação importante, mas no fim do dia, o que a gente poderia talvez simplificadamente dizer desse instrumento é que ele permite que um país transfira o seu excedente de NDC para um outro país, que, por sua vez, precisa dessas reduções de emissões de gases de efeito estufa para cumprir a sua NDC. Então, é transferência entre países de resultados de mitigação, e isso pode acontecer por meio de acordos de cooperação, acordos bilaterais, inclusive existe uma liberdade muito grande dentro das regras do Acordo de Paris e das decisões que foram tomadas de regulamentação do artigo 6.2, uma liberdade muito grande de como esses países podem fazer essa mitigação. Não tem um nível tão granular de regras que foram criadas sobre quais tipos de mitigação ou de setores, de metodologias que são aceitas, não existe nada disso aqui. Tem algumas premissas muito básicas de que tem que ser atividades de redução ou de remoção de emissões de gases de efeito estufa e, enfim, que tem que ser, obviamente, verificadas, mensuradas, tem que ser reais, tem que ser adicionais, então tem alguns critérios aí que são até famosos para quem já entende um pouco de mercado voluntário, mas não é baseado em projetos, né? É basicamente um acordo de cooperação entre países. E o artigo 6.4, por sua vez, esse sim é mais parecido com o que a gente conhece nas experiências do mercado voluntário, porque ele prevê a criação de um mecanismo de certificação de projetos de crédito de carbono. E esses projetos podem ser propostos por atores do setor privado. Então, não é necessariamente uma relação que acontece entre governos. A proposta desse projeto pode vir de um ator privado e a aquisição desses créditos de carbono que vão ser gerados se dá a princípio, primordialmente, em relação a um país membro do Acordo de Paris, que também quer cumprir a sua NDC e então compra esses créditos de carbono para isso. É claro que esse país que hospedou esse projeto de carbono que foi proposto por um ator privado, ele tem que autorizar, ele tem que aprovar
esse projeto dentro desse mecanismo de certificação, que é uma prática que no mercado voluntário não existe, né? Então, já traçando esses paralelos aqui. Mas acho que a melhor referência para esse mecanismo de certificação de projetos do artigo 6.4 é o famoso MDL, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo lá do Protocolo de Quioto, que é bastante conhecido aqui no Brasil. O Brasil teve uma experiência larguíssima, ainda tem, com esses projetos, e então acho que é muito útil saber que o novo mecanismo que está se criando aí no Acordo de Paris, ele mantém diversos aspectos do MDL, ele deve operar de maneira muito similar, inclusive agora nessa construção da regulamentação desse mecanismo, está se utilizando parâmetros, templates, fluxos e processos do MDL. Esse é um guideline que foi construído. Então, acho que isso também ajuda aqui a comunidade brasileira a conseguir entender e se engajar com esse mecanismo quando ele entrar em operação, né? E acho que essa é uma pergunta importante, né? Ok, já temos os instrumentos de mercado de carbono do artigo 6 do Acordo de Paris. Em Glasgow, na COP26, foram adotadas as regras básicas de funcionamento desses instrumentos, foram criados os principais órgãos, inclusive o órgão que vai supervisionar esse mecanismo de certificação de projetos, que é chamado órgão supervisor, do artigo 6.4. Os nomes não estão muito bons, né? Mas esse órgão já está em funcionamento, inclusive ele está se reunindo agora, neste momento em que a gente fala aqui, para criar as regras de como vão ser os procedimentos e de estabelecimento das metodologias, tudo para que esse mecanismo possa entrar em funcionamento o quanto antes, mas acho que a expectativa, de qualquer forma, é que ainda se precise de mais um tempo para aprimorar essas regras, para detalhar o funcionamento desses órgãos, detalhar os processos de relato, de revisão das informações que vão ser prestadas pelos países, de contabilidade, né, dos ajustes de contas aí, dos créditos de carbono que são transferidos de um país para o outro, né? E então, nesse momento, ainda está se discutindo essas questões mais técnicas, burocráticas mesmo, de como vão funcionar esses instrumentos, do ponto de vista de processos, de procedimentos dos órgãos e de infraestrutura, inclusive, né? Ou seja, como vai ser esse registro desses créditos de carbono, desses dois instrumentos. Aí também fica uma dúvida, vão ser dois registros? Esses registros vão estar conectados? Como é que esses registros, como é que vai esses registros vão se operar em relação ao mercado hoje, né? Ou seja, é possível que registros do mercado privado ou registros nacionais sejam conectados dentro desse sistema? Como vai funcionar a tal da interoperabilidade entre registros para que eventualmente se possa ter um sistema um pouco mais descentralizado? Então, essas discussões, não vou entrar nesses detalhes aqui, mas só para vocês entenderem que nesse momento ainda estamos no desafio de construir os detalhes de funcionamento de arquitetura mesmo, para colocar em prática esses instrumentos. E então, assim, a previsão em relação, em particular, a esse mecanismo do artigo 6.4 é que ainda se precise de pelo menos mais um ano, né, ao longo do ano todo de 2023, para se refinar essas regras todas, e então provavelmente o mecanismo possa ser funcional a partir de 2024. Agora, uma definição bem importante em Glasgow e aí eu também teria muito para falar aqui, mas não quero entrar em aspectos muito técnicos, mas acho que é algo para a gente refletir, porque nós vamos, na sequência, falar de regulação no Brasil e também de mercados voluntários, né? É que teve uma definição importante em Glasgow de que
as unidades de mitigação geradas no artigo 6, no artigo 6.4, né, nesse mecanismo aí de certificação de projetos de carbono, ficou definido que essas unidades, elas podem ser usadas para outras finalidades, além de uso para cumprimento de uma NDC. Então, por exemplo, elas podem ser usadas no contexto de compromissos de outros esquemas de mercados de carbono, de tratados internacionais, como é o caso do CORSIA, que é o esquema da aviação internacional lá da ICAO. Eles podem ser usados para mercados domésticos mesmo, então nada impede que o país, aí, hospedeiro desse projeto de carbono, queira usar os créditos de carbono dentro de um próprio sistema de comércio de emissões, que acho que o Guido vai falar na sequência, e também eles podem ser usados para o mercado voluntário, como o MDL também era, né? Também existia essa possibilidade. Então, essa é uma definição importante, porque aqui a gente passa a entender que, de fato, esse sistema do Acordo de Paris, esses mercados de carbono do Acordo de Paris, podem ser mercados muito abrangentes, né? Podem ser esses instrumentos de mercado que incorporem o mercado voluntário de carbono. Então, o mercado voluntário de carbono pode usar esse sistema do artigo 6 do Acordo de Paris. A grande questão aí é a contabilidade, né? É os tais dos ajustes correspondentes, e a decisão de Glasgow, que regulamentou o artigo 6, previu que quando esses créditos forem usados para cumprir uma NDC, é obrigatório que o país que cedeu o crédito de carbono, que ele faça os ajustes correspondentes, ou seja, o país hospedeiro daquele projeto de carbono, mesmo que seja um projeto proposto pelo setor privado, na medida em que esse crédito de carbono for usado por um outro país para cumprir a sua NDC, ele tem que ser descontado da NDC do país hospedeiro, para evitar a chamada dupla contagem. Então, essa disposição está expressa na decisão de Glasgow, o que não se prevê de maneira obrigatória é que esses ajustes correspondentes sejam feitos em relação a esses outros usos das unidades, inclusive para o mercado voluntário. E não tem nada não existe uma disposição nesse sentido, porque muito provavelmente porque, de fato, o Acordo de Paris não tem ingerência sobre atores privados, né? Então, a única ingerência aqui é em relação à contabilidade dos países dentro da sua NDC. Mas é claro que, por outro lado, é possível se concluir que, se não houver ajustes correspondentes, significa que esse crédito foi utilizado pelo país hospedeiro para cumprir a sua NDC. Então, essa é uma premissa do sistema, né? Se não fizer ajustes correspondentes, é porque aquilo não foi descontado do orçamento de carbono do país hospedeiro do projeto, então esse país vai, de alguma forma, declarar aquilo quando declarar o cumprimento da sua NDC. E, então, existe uma discussão sobre se o mercado voluntário deveria fazer esses ajustes correspondentes ou não, ainda que não exista, dentro do Acordo de Paris, uma obrigatoriedade em relação a isso. Mas uma coisa é certa, é que vai haver, dentro desse sistema do artigo 6, vai haver unidades com e outras unidades sem ajustes correspondentes. E, embora esse processo não esteja claro, e digo não está claro ainda porque, como eu falei, essas discussões estão acontecendo neste momento, está tendo uma série de reuniões, de workshops técnicos, de negociação, tem muita discussão acontecendo antes da COP27, para que se possa tentar entender melhor como vão funcionar esses processos para o momento
né, da tomada de decisão lá na COP. Mas acho que uma repercussão interessante disso é a consulta pública que o Verra lançou recentemente sobre a criação de labels com ajustes correspondentes, trazendo também para o universo do mercado voluntário em atuação essa divisão da existência de créditos de carbono que são descontados da NDC do país hospedeiro, que é muito interessante porque já cria um processo gradual, começa esse processo gradual, talvez, de se trazer o mercado voluntário para dentro desse sistema de contabilidade do Acordo de Paris, e acho que isso também traz uma segurança maior para o mercado de que, de fato, cada crédito de carbono vai ter um detentor, exclusivos direitos sobre ele, né? E não uma situação em que um país declara aquele crédito de carbono e também um ator do mercado voluntário ao mesmo tempo, o que é conhecido aí como double claiming, né? Dupla reivindicação. Mas é claro que tem muitos desafios de implementar na prática esses ajustes correspondentes. Eu acho que isso conversa um pouco com o que o Guido vai falar na sequência, então não vou me estender mais aqui, mas é porque, de fato, para um país poder tomar essa decisão, né, de se ele vai, para um país poder descontar créditos de carbono que foram transferidos para um outro ator privado, um ator estatal, ele precisa ter um sistema de MRV, de controle de emissões, de mapeamento da situação de emissões de gases de efeito estufa no país, para poder entender até que ponto ele pode realmente ceder esses créditos, ou ele vai precisar desses resultados de mitigação para cumprir a própria NDC. Então, precisa ter uma capacidade institucional para gerir esse orçamento de carbono, que vai ser essencial aí para que o país possa se engajar nesses mercados de carbono de uma maneira mais íntegra e consciente de que ele está, inclusive, adotando as decisões que são melhores aí para beneficiar os atores, o interesse público brasileiro e também os atores privados aí que estão se engajando nos mercados de carbono. Então, com isso, eu vou encerrar aqui, que eu acho que já estendi um pouco do meu tempo, e fico à disposição depois para as perguntas. Obrigada. Muito obrigada, Carol. Ótimo ouvir você. Acho que, para não perder o tempo aqui, vou passar já a palavra para o Guido e depois a gente abre o espaço para as perguntas. Bem, bom dia a todos. Obrigado a Stockford pelo convite. Vou falar um pouquinho aqui, complementando a Carol, sobre perspectivas nacionais que se conectam também, né, com essa iniciativa internacional, aí no âmbito do Acordo de Paris, e pode gerar aí até grandes oportunidades para o Brasil do ponto de vista internacional. Tá? Aqui a gente, talvez fazer um parênteses, nessa agenda a gente às vezes tem um pouco de confusão nos termos e tal, e muita gente fala sobre crédito de carbono, inclusive muitas vezes quando a gente fala com jornalista e tal, eles sempre trazem essa perspectiva dos créditos de carbono e nem todo mundo entende a diferença entre a regulação de precificação de carbono de fato e um ambiente de comercialização de créditos de carbono, né? Enfim, no mundo a gente já tem, em termos de precificação de carbono, que a gente, nessa precificação de carbono, a gente basicamente busca onerar a geração de uma externalidade negativa, tá? Então a gente está cobrando pela emissão de gases de efeito estufa, na medida em que essa emissão de gases de efeito estufa causa danos, né, externalidades negativas a agentes que não são os que estão emitindo esses gases por conta da mudança global do clima. Tá? Então, a perspectiva de onerar a externalidade negativa, desculpa, não sou da área de direito, sou economista, talvez tenha um pouco de economiquez aqui, mas é algo assim que se aplica não só à mudança do clima, mas vários outros mercados, então é algo bem documentado na teoria econômica, né? Então, a precificação de carbono ela não é uma coisa que surgiu do nada, é bem calcada em teoria e busca internalizar esse custo da externalidade nos custos de produção do produtor privado, porque se ele não vê esse custo extra, ele acaba sobreproduzindo a externalidade, e a gente chega numa situação que a gente chama na teoria econômica de tragédia dos comuns, ou seja, o que é de todo mundo acaba sendo sobreutilizado pelo agente privado e acaba gerando uma situação de tragédia. Tá? No caso, seria a tragédia climática, um aquecimento global acima dos 3 graus Celsius.
tá? Então, a gente busca onerar, com isso ele internaliza nos custos de produção e automaticamente os mercados, a gente fala, voltam a funcionar de maneira eficiente, porque a gente está corrigindo essa falha de mercado, que é a externalidade negativa. Ele está vendo os custos corretos e está produzindo de acordo com isso. Hoje não é o caso, a gente, em várias jurisdições, ainda não tem essa precificação de carbono, então os agentes ainda têm esse incentivo a sobreproduzir essa externalidade, ou seja, a emitir mais gases de efeito estufa do que seria o socialmente ótimo. Tá? Então, por isso que a gente tem um problema. Já o mercado de crédito de carbono, ele talvez parta de uma perspectiva um pouco mais positiva, então ele parte de uma ótica que ele busca remunerar os esforços de mitigação de gases de efeito estufa. Né? Então, o crédito de carbono ele remunera a mitigação, ou seja, a redução em relação a uma linha de base ou a remoção de emissões, enquanto a precificação de carbono, de fato, ela busca onerar a externalidade, busca onerar a emissão de gases de efeito estufa. Tá? Então, só uma distinção, acho que, inclusive, um relatório famoso do Banco Mundial, o State and Trends, utiliza isso, né? Instrumentos de precificação de carbono, que são a tributação de carbono ou o sistema de comércio de emissões, são os mais comuns, né? Os mais clássicos, são classificados como instrumentos de precificação de carbono e os créditos de carbono são crediting mechanisms. Então, a gente já faz essa distinção. Né? No Brasil, a gente teve, enfim, vários projetos, um deles foi o PMR Brasil, que a gente teve a oportunidade de participar, a Carol também, todo o Stock Forbes ajudou a gente também, agradecer também por isso, com vários especialistas, e a gente viu, a partir de uma série de estudos técnicos e consultas públicas também, que um sistema de comércio de emissões seria a via mais apropriada de precificação de carbono do Brasil em relação a uma tributação de carbono, já que a gente já tem um arcabouço tributário extremamente complexo, muito oneroso e, enfim, a gente começa a falar tanto com agentes públicos, privados, terceiro setor de tributação, todo mundo já torce o nariz, parece que a gente já tem alergia à tributação, né? Acho que tem um relatório também do Banco do Intexas que classifica o Brasil como um dos últimos em termos de facilidade em relação ao sistema tributário, realmente o nosso é muito complexo. Então, a gente viu uma perspectiva muito mais positiva para um sistema de comércio de emissões. E aí é bom dizer que esse sistema de comércio de emissões, nesse sistema de comércio de emissões, a gente pode utilizar créditos de carbono, como a Carol colocou, tá? Mas eles são um ativo secundário. O ativo primário são as permissões de emissão que são emitidas pelo regulador. Então, de fato, é uma regulação, o regulador vai lá, define um escopo regulado, então um grupo de empresas ou setores que vão ser regulados, esses setores emitem uma certa quantidade de gases de efeito estufa, ele vai colocar uma meta de redução e com com o escopo que ele definiu e a meta de redução, você consegue ter uma quantidade agregada de gases de efeito estufa que vai ser a meta do sistema. Com isso, ele vai conseguir emitir permissões de emissão equivalente, então esse é um ativo que é restrito, né? O regulador define a quantidade, então ele meio que garante que a gente vai ter a redução de emissões que é desejada, e aí ele distribui isso entre os agentes regulados, eles podem transacionar entre si para cumprir os compromissos regulatórios. E aí onde entra os créditos de carbono? A gente pode ter uma compensação de parcela das emissões dos agentes regulados com crédito de carbono, chamado offsetting. Então, nesse sentido, no estudo que a gente fez para o Brasil, a gente viu uma grande possibilidade para o Brasil, já que a gente tem muita oportunidade de desenvolvimento de crédito, particularmente de soluções baseadas na natureza. Então, reflorestamento, REDD+, também da parte agro, também tem bastante oportunidade. Então, basicamente, o que a gente está fazendo com esse offset é ampliar o alcance desse sinal de preço que a gente está colocando no carbono, já que a gente está estendendo esse incentivo à geração de crédito de carbono em outras atividades não reguladas, né? E a gente está gerando esses incentivos que podem destravar investimentos em outros setores. Tá? Então, basicamente, quando um agente que está regulado vai conciliar, enfim, fazer a conciliação com a regulação, a gente vai poder entregar X% de permissões de emissão e uma parcela pequena ali de créditos de carbono compradas aí no ambiente de mercado voluntário, mas com essa intenção de compliance, né? de cumprir com uma regulação. Tá? Então, basicamente, do PMR, a gente conseguiu ter, digamos assim, macro recomendações, né? Ter um sistema de comércio de emissões, com aceitação de offsets, com implementação gradual, que é algo também bem documentado na literatura, né? A gente já teve muito aprendizado de outros sistemas, o pioneiro foi o sistema europeu, começando lá em 2005, teve, enfim, vários erros que já foram corrigidos, uma experiência de aprendizado realmente muito interessante. Então, a gente pode começar com uma implementação gradual, iniciando com um desenho simples,
A Carol citou o sistema de MRV, acho que é o principal gargalo técnico para a implementação de um sistema desses. E não só para a implementação de um sistema desses, já que o MRV, basicamente, é o monitoramento, relato e verificação de emissões, né, do agente privado. A gente não tem um sistema desse mandatório a nível nacional, a gente tem alguns estados que têm iniciativas estaduais, mas a nível nacional a gente não tem, e ele provê claramente o principal insumo em termos de dados para um sistema de comércio de emissões, já que ele vai dizer quanto cada um emitiu, vai definir totalmente, né, a obrigação regulatória de cada um ali, né? E esse sistema, acho que não só para regulação de especificação de carbono, mas para, enfim, num ambiente em que emissões de gases de efeito de estufa cada vez são mais utilizadas em pautas comerciais e, enfim, se tornaram chave para a tomada de decisão, avaliação de política, investimento. Esse sistema vai prover um dado que passa a ser estratégico para o país, né? Não só para um sistema de comércio de emissões, mas para todas as decisões e avaliação de investimento. Então, é algo realmente que é urgente da gente implementar no Brasil. Tá? E, bem, basicamente, essa é a conexão, né, já falei da conexão entre o sistema regulado e o sistema voluntário, e a gente também vai ter uma conexão interessante com o ambiente internacional, porque, como a Coral colocou, no artigo 6.2, né, a gente tem toda a possibilidade de venda de excedente de NDC para outros países. O Brasil é visto como um país que tem um custo marginal de mitigação de gás de efeito de estufa muito inferior ao dos principais países, principalmente os desenvolvidos, industrializados. Então, a gente acha que todas as análises de potenciais vendedores e compradores de créditos colocam o Brasil como um dos principais vendedores, né? Mas, para isso, a gente precisa fazer o dever de casa, precisa cumprir a nossa NDC, e o que a gente viu no PMR, que é o esperado, teoricamente, é que a gente consegue cumprir a nossa NDC com mais eficiência se a gente tiver um instrumento desse para segmentos industriais, energéticos, etc., do que se a gente tiver instrumentos como é feito muito comumente no Brasil, né? Coisas mais pontuais e que geram a colcha de retalhos que é nosso sistema regulatório. Nosso arcabouço regulatório tem várias políticas, muitas vezes que não conversam entre si, são contraproducentes entre si, redundantes. Então, a gente consegue, com o sistema de comércio de emissões e alguns ajustes em políticas existentes, a gente consegue dar uma harmonização muito melhor a esse arcabouço regulatório. Tá? Então, onde a gente está nisso agora? Né? Acho que a gente teve, lá em 2009, a Política Nacional de Mudança do Clima, que previa o mercado brasileiro de redução de emissões, nunca foi, até ano passado, né, alvo de nenhuma tentativa de regulamentação. E aí, a partir de 2009, a gente teve algumas iniciativas técnicas, inclusive o PMR, que começou lá em 2016, terminou em 2020, que gerou vários insumos, que alimentaram uma discussão ali no Congresso, capitaneada primeiro pelo pessoal da Câmara dos Deputados, de elaboração de um projeto de lei para a regulamentação de mercados de carbono no país. Tá? Então, começou lá em 2021 com a primeira proposta, teve vários substitutivos, foram apensados outros PLs, gerou uma outra numeração, que, se não me engano, 2148, se não me falha a memória. Mas, enfim, várias iniciativas do Legislativo. A gente teve interesse também do Senado em fazer uma versão deles. Ficou talvez uma bola dividida aí, quem seria o relator, quem seria quem capitanearia realmente essa iniciativa. Teve versões já tecnicamente bastante refinadas, com a participação de vários consultores que, inclusive, participaram do PMR, do Ronaldo Seroa, por exemplo, o pessoal do CEBEDS também, e com insumos da gente, né, sempre discutindo, buscando a gente para discutir esse PL. Chegamos à COP26, que foi realmente, como a Carol colocou, aprovado lá, finalmente consensuado as regras do artigo 6, com a perspectiva boa de votação disso no Congresso. Infelizmente não aconteceu. E aí, nesse ano, a gente teve as primeiras iniciativas capitaneadas pelo Executivo, tanto de proposição de um PL, né? Tivemos 1, 2, 3 versões do PL do Executivo, conversas com o Legislativo, e ali, se eu não me engano, em maio, a gente teve a publicação do decreto, que é o 1175, né? 11075, desculpa, de 2022, pelo Ministério do Meio Ambiente, que traz aí uma tentativa de regulamentação do mercado brasileiro de redução de emissões, mas aí, enfim, correndo o risco aqui de falar alguma besteira, já que eu não estou na área de direito e todo mundo aqui é do direito, né? Talvez seja um instrumento legal inapropriado para regular algo desse tipo, já que é uma pauta tão importante, precisa ser uma política de Estado e não uma política de governo, né, que possa ser mudada com uma canetada do presidente. Né? Precisa ver, do meu ponto de vista, a gente vê que tem que passar por todo o rito de aprovação de legislação de um processo democrático nas casas do Congresso e sanção presidencial, para que isso tenha mais segurança jurídica, até
e mais resiliência ao ciclo político. Tá? Então, a gente vê como esse decreto como um primeiro passo, né, de interesse do governo nessa agenda. Ele busca criar um registro centralizado para os créditos de carbono a nível nacional e algumas regras, apesar do decreto ser muito vago. É um decreto, para vocês terem uma ideia, um decreto de uma página, né, então não dá para definir muita coisa em uma página. Então, é algo bem vago, bem amplo, mas essa parte é interessante, de criar um sistema de registro centralizado e regras para a emissão de créditos de carbono nacionais, e organizar o jogo aqui dentro, né, para que a gente possa vender para fora. E ele traz a previsão de planos setoriais, mas esses planos setoriais, até por ser um decreto, eles são a princípio, né, de natureza facultativa, né, em termos de adesão dos agentes privados e individuais. Então, de fato, assim, é muito relevante que esse decreto seja sequenciado aí por um PL, né, e que esse PL traga realmente uma força regulatória mais forte, mais estável, e inclusive legisle sobre as coisas que o decreto está colocando, né, o sistema de registro, tudo para deixar tudo com uma estabilidade maior. E infelizmente isso provavelmente não vai ser votado esse ano, né, já que a gente está na beira das eleições aí, mas a gente espera que a próxima administração, seja quem for eleito, trabalhe bastante para conseguir aprovar isso. A gente vai ter muita mudança provavelmente na Câmara dos Deputados, alguma mudança no Senado, então é um desafio novo, né? É um novo ciclo, um novo desafio, mobilizar, engajar todas as partes novamente nessa discussão, mas é algo que está avançando muito no mundo, está afetando pauta comercial. A gente vê o ajuste de carbono, de fronteira de carbono europeu anunciado, outros países pensando em coisas semelhantes. Então, cada vez mais a pauta ambiental e climática vai afetar a política comercial. Já afeta muito as negociações internacionais, a seção OCDE, por exemplo, que é uma pauta que o Brasil está buscando há anos, que a gente não consegue, porque tem que ter alinhamento de políticas, e grande parte dessas políticas são de cunho ambiental, climático. Então, a precificação de carbono pode ajudar a gente em várias frentes, né? Não só na venda de crédito de carbono, como normalmente é colocado, mas em várias frentes que talvez até sejam mais relevantes economicamente do que a simples venda, simples 20 bilhões, 30 bilhões de dólares, né? Acho que eu paro por aqui e fico à disposição aí. Muito obrigada, Guido. Eu passo agora aqui a palavra para o Rafael. Oi, bom dia a todos e todas. Acho que agradecer primeiro a Carol e o Guido aqui pelas explicações, que foi muito claro, muita informação, muita coisa, muita discussão rica, muito atualizado aqui. Aproveitando o tempo aqui, vou falar um pouco do mercado voluntário, que acho que aqui, pelo menos para acho que grande parte que está assistindo, é a parte mais palpável, né? Já é um mercado que já existe, já é muito significativo, né? Enquanto que em outros países você já tem um mercado nacional, né, ou regional mais regulado, né, como o Guido comentou. Aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando, mas você já tem um mercado voluntário muito forte, né? O Brasil tem potencial de ser um dos grandes exportadores, né, um dos grandes players aqui, né, no mercado de carbono internacional, e muito puxado pelo mercado voluntário. O mercado voluntário, como o próprio nome sugere já, os próprios atores, né, os entes privados, criam uma própria autorregulação, digamos assim, né? Os próprios atores estabelecem as suas metas de redução, né? E buscam reduzir e compensar essas metas, né? Reduzir algumas atividades para uma atividade de carbono menos intensiva, e o que não é possível reduzir, você compensa com ativos aí, mais variados, que a gente já citou alguns, como REDD+, enfim, alguns outros créditos de offset de carbono, né? Aqui você tem algumas críticas no mercado voluntário, né? Principalmente algumas que é um tema bem recente, também bem em voga, que é a questão do greenwashing, né? Você colocar metas, às vezes, muito extensivas de carbono, de redução, ou você fazer uma venda disso para o mercado em geral, como se a sua empresa ou sua atividade seja carbono neutro, quando, na verdade, você está simplesmente fazendo um offset, né? Então, a gente até vai abordar nessa série de carbono aqui algumas questões de greenwashing. Para que isso não aconteça aqui, para a gente trazer um pouco mais para a prática também, é importante que os atores pensem em uma estratégia de carbono, né? Então, aqui, para que esse mercado serve? Ele serve para compensar o que você não consegue reduzir, né? E aqui, acho que eu já amarro também no principal ponto positivo, acho que dessa iniciativa do mercado voluntário, que é você difundir medição de emissões,
né? Então, os próprios agentes, né, acho que até se antecipando a alguma regulação internacional ou a nível nacional, você já começa a avaliar as suas emissões, né, medir as suas emissões, escopo 1, escopo 2, escopo 3, né, acho que todo mundo já ouviu falar disso também, e você se preocupar na sua cadeia de atividades inteira, qual que é a sua pegada de carbono e qual a pegada de carbono da sua cadeia, né? E você tomar medidas efetivas, né, até como a Carol falou, são os mesmos princípios, né? Então, são medidas capazes, proporcionais de você tomar, efetivas, conservadoras, né? Então, são algumas metas que as empresas colocam para reduzir essas emissões. O que não é possível reduzir, você faz o offset, né? Essa é a melhor prática aqui que a gente entende no mercado voluntário de carbono. Para a gente dar alguma ideia aqui também, que isso já está pegando mais tração, né? Acho que hoje praticamente todas as empresas, grandes conglomerados, já colocaram metas de neutralidade de emissões, né? Em linha até com as metas internacionais aí de países. Você tem algumas pressões aqui de outros stakeholders, né? A gente ouve muito falar de litigância climática, né? Aqui no Brasil, principalmente por alguns desastres de natureza, enfim, algumas coisas que trazem esse tema de ESG à tona, né? Você também tem outros tipos de pressão regulatória aqui, né? Não necessariamente a nível nacional, mas, por exemplo, a CVM vai passar a exigir algumas questões de ESG no relatório de sustentabilidade anual das empresas, no formulário de referência. Então, é um tema que também está movimentando o mercado. E isso cria uma demanda, né, para um país aqui como o Brasil, que você tem muita oferta, né? Hoje, falando em nível global, pelo menos, o mercado voluntário já representa 74% do volume de transações, né? Então, tudo que a gente falou aqui de mercado regulado, transações entre países, MDL, é a minoria aqui do volume de transação, a maioria é os próprios entes privados tentando compensar suas próprias emissões. A gente já tem aqui em 2021 um mercado de 2 bilhões de dólares em transações no mercado voluntário, né, segundo algumas projeções, e já pode chegar a 5 bilhões de mercado até em 2026, então, mercado que vai duplicar de tamanho aí nos próximos anos, já duplicou recentemente, né, acho que 2021 foi o ano mais expressivo, uma alta nunca antes vista nesse mercado, e você tem muita oferta, porque você tem muita metodologia possível aqui, né? A gente falou de algumas REDD+, né, que são os ativos florestais, eles são os carros-chefes aí de conservação e de emissão de créditos no reflorestamento. A gente tem muita área e muita expertise em conservação ambiental. Tem outro setor que é importante também, que é o de energia, né, que sofreu algumas mudanças recentemente, por exemplo, o Verra não aceita mais certificação de energia, até, enfim, eles estão discutindo como é que vão fazer isso daqui para frente. O que você tem hoje, enfim, são alguns escassos créditos aí de MDL que você também não consegue mais emitir para o setor de energia, mas basicamente a energia fica restrita aí ao I-REC, né? Então, é outro tipo é um certificado de descarbonização, né? Não é exatamente o mercado de carbono que a gente está falando aqui, mas é um título possível que, assim, a gente também tem uma matriz de energia muito limpa e que é possível emitir esse tipo de crédito, que é uma receita interessante aí para esse setor. Outras atividades aqui que a gente tem, que estão fomentando o mercado voluntário no Brasil, eu destaquei algumas aqui. O BNDES fez uma chamada pública de compra de créditos, né? O próprio banco estabelece isso como uma meta de fomento do mercado voluntário, né? Você criar uma demanda de um BNDES, você gera uma pressão pela oferta de novos créditos, então a gente vê muito desenvolvedor, muito proprietário de terra buscando se aprimorar e cumprir essas metas para conseguir emitir seus créditos. E o outro que eu trago é o REDD jurisdicional, né, que também são mercados estaduais, nesse caso aqui você tem algumas iniciativas, né, inclusive abordadas no PMR, né, que é o Acre, Mato Grosso, tem alguns outros estudos que é o próprio estado regulamentando essa atividade de REDD, que é a manutenção de floresta em pé, para você criar um mercado ali de compensação a nível estadual. Isso tudo gera uma pressão para uma oferta, e aqui a gente, para falar um pouco de como funciona isso, né? Você tem uma série de atividades que podem ser certificadas, né? Algumas metodologias, você tem algumas certificadoras, né? Para falar de alguns agentes também certificadoras como Verra, Gold Standard, o ACR nos Estados Unidos, que fazem a validação, né? A análise desses projetos, né? Você tem uma science-based, né? Como a Carol falou, você
tem que comprovar cientificamente que você teve uma redução ou captura de carbono, né, no seu projeto, né, por exemplo, manutenção de floresta em pé. Esse certificador, ele registra isso, ele verifica isso e ele emite o crédito sempre com relação ao passado, né? Então, você vê o que foi efetivamente feito durante o período de tempo, emite um crédito e esse crédito é transacionado e a pessoa que adquirir esse crédito, ela pode fazer por duas intenções, né? Ou você segura esse crédito visando aí uma especulação de mercado, valorização desse crédito, que a gente também vê que tem muita procura, ou você compra esse crédito para aposentadoria, que é retirar esse crédito de circulação e aposentar. Então, de fato, você compensou as suas emissões naquele período com o crédito do período correspondente, né? Esses créditos, eles não têm validade, né? Trazendo aqui algumas perguntas, tentando responder algumas perguntas que a gente recebeu, eles não têm validade, né? Mas é que você sempre compensa o crédito com relação ao vintage que ele foi emitido. Então, o crédito de 2020 você compensa com a emissão daquele ano correspondente. Os custos aqui de emissão, desenvolvimento de projeto normal, certificação, tem auditoria, tem alguns custos de CAPEX até que chamamos para emissão desses créditos. E aqui uma tônica desse mercado, que é uma tendência ainda, né? O preço desse mercado, o preço do crédito no mercado, ele ainda é inferior ao de outros mercados regulados, né? Então, você tem uma transação aí de $5 por crédito de carbono hoje, mas com uma perspectiva que esse crédito pode chegar a 10, 15 dólares muito em breve, né? Então, hoje você ainda tem uma aposta desse setor, os custos ainda compensam, mas não é uma atividade extremamente lucrativa, como, por exemplo, vale a pena eu plantar minha soja aqui, manter meu boi na terra, ou fazer um Credit Red Plus, né? Uma pergunta que a gente recebe aqui diariamente. Hoje você tem uma aposta, né? A gente tem uma perspectiva de mercado muito forte, por isso que a gente está fomentando o mercado, algumas iniciativas aqui, como eu já falei, mas ainda é um mercado que está engatinhando, e é muito importante a gente fazer isso de uma forma correta, né? Acho que alguns dos critérios aqui para o mercado voluntário, que é tão importante, né? A Carol até comentou alguns, a questão da adicionalidade, né? Você tem que ter uma atividade, o projeto ele tem que ser adicional ao que ocorreria normalmente, então você tem que comprovar que tem uma atividade, um recurso financeiro extra, que sem ele o mercado, aquele crédito não teria sido gerado. Uma obrigação que vai além da sua obrigação legal. Então, por exemplo, tem discussão se áreas de preservação permanente e reserva legal podem gerar créditos de REDD+. Essa é uma discussão que a gente tem também. Enfim, e aqui por isso que é importante a gente ter um arcabouço jurídico forte, né? A gente vê aqui de clientes que buscam compra de créditos, algumas vezes não acham que os estándares do Verra não são suficientes, né, para cumprir as suas metas. A gente quer ter garantia na cadeia inteira da emissão do crédito de carbono, que a terra é de titularidade do dono do projeto, que o projeto foi devidamente certificado, que o recurso está indo para uma destinação verde e não né, você só movendo a emissão de lugar, né, usando essa atividade para financiar atividades que são poluentes. Enfim, tem uma série de discussões aqui do mercado voluntário, que apesar de ser voluntário, e em tese você não tem nenhuma penalidade por não cumprir, a gente vê que a pressão desses stakeholders, ela traz uma penalidade muito forte, por exemplo, greenwashing e outros, enfim, outros efeitos negativos aqui que a gente vai abordar com mais calma em outros momentos aqui dessa série de webinars. Mas aqui acho que esse é o panorama do mercado voluntário. Eu sei que o nosso tempo está quase no fim aqui. A gente recebeu algumas perguntas, eu tentei endereçar elas durante essa minha fala, mas, Bia, não sei se você tem mais alguma questão aqui, eu passo a palavra de novo para você, ou para a Carol, para o Guido, se quiserem complementar alguma coisa. Acho que a gente já passou muita coisa do interplay, como é que funciona esse mercado voluntário com o regulado e o mercado internacional. Acho que esse era o foco aqui da nossa discussão, pelo menos. Mas eu abro aqui o resto do tempo aqui para a gente ver se tem alguma questão interessante que a gente possa trazer aqui para o painel. Obrigada, Rafa. Se eu puder, então, direcionar uma pergunta que a gente recebeu aqui dos inscritos, uma das perguntas que surgiu é como os offsets florestais vão ser tratados no âmbito do Acordo de Paris. Carol, se você puder responder essa pergunta. Ótima pergunta. De fato, teve uma discussão muito grande sobre offsets florestais no artigo 6, porque já existe um artigo para tratar de ações de conservação florestal no Acordo de Paris, que é o artigo 5º.
Isso reflete um mecanismo que já existia antes do Acordo de Paris, no contexto da Convenção do Clima, né, que é esse tratado guarda-chuva do qual o Acordo de Paris faz parte, e que era um mecanismo de pagamento baseado em resultados, basicamente uma forma de se financiar ações de manutenção da floresta em pé, mediante, né, um monitoramento e demonstração dos resultados parciais aí de conservação, e esse framework foi delineado aí, então, antes mesmo do Acordo de Paris, e foi trazido para o Acordo de Paris, no artigo 5º, tendo se consagrado como a melhor, talvez, forma de se promover conservação florestal do ponto de vista de financiamento, de alocação de recursos, né? Porque, de certa forma, se a gente pensar, os mercados de carbono também são uma forma de financiar, né, atividades de mitigação. A diferença de você ter um financiamento como esse, pagamento baseado em resultados, e um crédito de carbono, é que um tem uma contrapartida e o outro é uma doação a fundo perdido, né? Então, um está mais relacionado à filantropia e o outro tem um viés comercial ali, de um interesse do comprador, do investidor naquela atividade de conservação florestal, em usar os créditos que atestem que houve resultados concretos de redução de emissões, para que se possa compensar com outras atividades, o que o Guido também já bem esclareceu, que é o que a gente chama de compensação de offsetting, né? Então, como eu disse, já existia esse instrumento no artigo 5º, e mesmo antes do Acordo de Paris, os instrumentos de mercado que existiam no Protocolo de Kyoto, o próprio MDL, não consideravam a atividade de conservação florestal como uma atividade elegível para projetos de carbono dentro do MDL. Atividades de reflorestamento, que efetivamente adicionassem ali um sumidouro novo de carbono, sim, eram elegíveis, mas atividades simplesmente de conservação de estoques de carbono não eram. E tinha várias discussões para isso, inclusive havia muita resistência do Brasil, das delegações brasileiras que participavam dessa negociação. Então, existia uma discussão do ponto de vista também técnico, de integridade dos projetos, de segurança, de permanência, vazamento, todas essas discussões que a gente enfrenta hoje no mercado voluntário, elas pesavam muito no contexto dos instrumentos de mercado do regime da ONU, né? Então, naturalmente, quando surgiu o artigo 6 do Acordo de Paris, ficou essa discussão. Então, será que agora a gente consegue trazer essas atividades florestais para dentro do artigo 6? E, em algum momento, o Brasil, o governo brasileiro, na época, obviamente, representado aí pelo MRE nas negociações, acabou incluindo uma disposição no texto de negociação, de regulamentação do artigo 6.4, que estava em negociação, que excluía a possibilidade de se considerar créditos de atividades de conservação florestal ou do tipo REDD+, como atividades elegíveis para fins do artigo 6.4. Então, chegou a haver um texto excluindo expressamente. Esse texto foi tirado, foi removido, muito porque houve uma mudança de mentalidade no governo, uma mudança de administração, né? Com o novo governo se adotou uma postura diferente em relação a isso. Também acho que refletiu uma nova situação do mercado, né? Enfim, teve vários fatores, mas o fato é que se tirou essa disposição. Então, hoje não tem mais nenhuma vedação de que atividades de REDD+, de conservação florestal, vamos chamar assim, de conservação de estoques de carbono, de que essas atividades sejam consideradas dentro do artigo 6. No entanto, a comunidade toda interessada nessas atividades florestais, ela ficou preocupada em tentar trazer de alguma forma uma clareza de que essas atividades estão incluídas. E aí se discutiu a possibilidade de incluir um termo novo, além de se falar em reduções de emissões e remoções de emissões, se falar em emissions avoidance, que seria emissões evitadas ou prevenção de emissões. Se pensou em criar uma categoria nova para emissões evitadas,
que eventualmente pudesse contemplar o REDD+. Então, está tendo essa discussão de se vai se criar essa categoria nova ou não, mas o contexto hoje, que eu posso dizer assim, do status das discussões hoje, que a maior parte dos países está entendendo que REDD+, não tem nada que impeça o REDD+ de ser considerado dentro do artigo 6. A questão vai ser na prática, principalmente no contexto do mecanismo do artigo 6.4, é se vai se desenvolver alguma metodologia específica para isso, se ela vai ser aprovada. Então, não tem nenhuma vedação expressa, mas a gente ainda vai precisar ver se vai, como vai avançar no momento de se efetivamente criar, propor a metodologia, se vai ter alguma resistência do mesmo tipo que houve lá na época do MDL. Obrigada, Carol. Tenho mais uma dúvida aqui que eu queria endereçar para o Guido. Queria só pedir para você, se você puder nos explicar um pouquinho mais aqui sobre como o PMR abordou a precificação de carbono no setor agro. Acho que seria interessante, faz um pouco o link aqui com o que a gente estava falando antes. Certo. Bem, o PMR, a princípio, teve, digamos assim, um mandato para pesquisar sobre tudo, né? A gente ter respostas sobre os setores maiores emissores do Brasil como um todo. E o agro está dentro, então a gente teve um componente específico de agro para estudar essa questão. O que a gente vê no agro é uma realidade bastante diferente do que é a maioria dos setores, né? A gente vê pontos de emissão são, enfim, emissões biológicas, né, de fermentação entérica, são milhões de estabelecimentos pulverizados pelo território nacional, então que gera um custo regulatório proibitivo da gente regular no ponto de emissão, como seria, por exemplo, uma planta industrial. A gente não tem como fazer isso no agro, então a gente tem que fazer uma regulação que seja, a princípio, downstream, nos frigoríficos, por exemplo, com inspeção federal, que já tem diversas regras e requisitos para exportação, sanitários, etc. Então, que geraria um custo regulatório que seria, digamos assim, contornável, né? Isso é também diferente, por exemplo, de outros setores energéticos que a gente tem que fazer upstream nas distribuidoras. Acho que seria um dos únicos setores a nível internacional que a gente teria essa regulação totalmente downstream em relação ao ponto de emissão, inclusive, algo que nem é, às vezes, previsto na literatura internacional. Mas, mesmo assim, né, a gente tem dificuldades técnicas em relação à mensuração, né, exata dessas emissões. A gente tem iniciativas da Embrapa bastante interessantes, que foram lançadas recentemente para medir a emissão do gado, um negócio como se fosse um cabresto, pelo que eu entendi do texto que eles botam, ficam monitorando ali uma semana, depois recolhem e veem quanto foi as emissões de fermentação entérica. Mas a gente tem, considerando a dificuldade regulatória, mais a dificuldade técnica de mensuração exata, né? Qual vai ser a proxy que a gente vai fazer? A gente não vai conseguir colocar esse cabresto em todos os gados 100% do tempo, né? Então a gente vai ter que fazer uma proxy para emissão que seja a emissão aproximada. E também a dificuldade, digamos assim, de aceitação, né? E de aprovação legislativa de um texto que inclua o setor agro no Brasil, né? A gente colocou no PMR o agro como um setor a ser analisado posteriormente. Não seria, como eu falei, né, a gente tem a implementação gradual desse sistema e numa primeira fase a gente quer começar simples. Então não vamos complicar numa primeira fase, não vamos ter o agro, vamos deixar o agro como atividade não regulada, provedor de offsets, e depois a gente pensa o que a gente quer fazer, né, se a gente quer incluir o agro. Eu sempre falo, não é um pensamento original meu, mas eu sempre falo assim, o que gera o custo para o país ou para qualquer atividade é a meta de redução de emissões. A gente está restringindo a produção de uma coisa que é um subproduto da atividade econômica. Então, a gente tem que atuar para reduzir a produção desse subproduto. Então, isso gera um custo. A precificação de carbono é uma forma de minimizar o custo que está sendo gerado pela redução de emissões. Tá? Então, se o agro preferir ser regulado de outra forma, ou se o Brasil escolher, a escolha é nacional, eu escolho não regular o agro vai fazer só crédito de carbono, eu vou reduzir de outras coisas. Aí a escolha é nacional, muito acima do meu pay grade, né? Mas, enfim, num primeiro momento a gente não recomendou que o agro fosse incluído até para dar viabilidade política para o texto. Tá ótimo, muito obrigada, Guido. E aqui, acho que a gente recebeu mais algumas perguntas pelo chat, mas por conta do tempo, eu vou direcionar mais uma pergunta, mas a gente fica super à vontade aqui para contribuir com a conversa, enfim, a gente
vai deixar aqui o e-mail, carbono@stockforbes.com.br ao final, e a gente está super à disposição. Vão existir outros webinars, então outras oportunidades para a gente aprofundar aqui, mas só em benefício do tempo, queria direcionar uma pergunta aqui para o Rafael sobre o CBIO. A pergunta gostaria de saber qual a perspectiva futura do CBIO após o decreto 11.075 e a implementação do SINARE. Legal. Boa pergunta também. Acho que o CBIO, ele também está bem em evidência que ele não é necessariamente, né, parte do mercado de carbono que a gente fala aqui, né? Ele é um certificado de descarbonização, ele está no contexto do RenovaBio, né, que coloca metas de descarbonização para o setor de combustíveis, né? Uma obrigação que recai sobre as distribuidoras de combustível, né? Que elas têm que... ele busca, na verdade, a chave aqui é eficiência energética, né? Então, você tem que ter uma meta, né? Uma linha de base ali para o setor e você tem que compensar a compra, né, a distribuição de combustíveis acima dessa linha de base com a compra de CBIOs que são emitidos por produtores de biocombustível, né, uma forma de financiamento indireto aí, como o Guido também comentou, de você financiar a produção de biocombustível no Brasil. Esse assunto está super em voga, a gente teve alguns percalços aí nesse ano, né, a dilação do prazo de cumprimento de meta desse ano, né, que põe em xeque aí a integridade do sistema, né? A gente tem também uma discussão de uma recente agora, que inclusive está em discussão agora em Ministério e agentes particulares, de uma medida provisória para regular o CBIO, né? Trazer algumas, né, eles falam algumas eficiências para o setor que, enfim, para responder à questão de perspectiva, a gente acha que pode ser complicado, né? A gente acha que algumas metas, ainda que bem intencionadas, elas podem vir a tirar o valor do CBIO, né? Para comentar um pouco, seria você admitir ingresso de outros tipos de crédito de carbono, por exemplo, ativos florestais, para você compensar, para você atingir a meta de descarbonização do CBIO, né? A gente acha que isso poderia contaminar o ambiente do RenovaBio como um todo, e você também teria, entre outras, né, a oportunidade de você ofertar CBIOs para outros agentes, né? Aqui, como eu falei, é outra coisa, né? O CBIO, ele não mede a intensidade do carbono, ele fala de eficiência energética. Os outros créditos que a gente está falando, ele fala em redução de efetiva de carbono, então tem toda uma metodologia diferente para você avaliar um e avaliar o outro. Por isso que o CBIO faz sentido e é uma boa metodologia dentro do RenovaBio, né? Inclusive é muito parecido com o LCFS da Califórnia, né? Que também trata, de certa forma, dos combustíveis. E o CBIO aqui é um bom mecanismo que a gente tem e que a perspectiva futura a gente quer que ele seja bem sedimentado e enfim, bem regulado, mas a gente tem que tomar cuidado como a gente mexe nisso, né? Para voltar para a pergunta, o decreto 11.075, ele fala do mercado de carbono, né? Ele vem regular a Política Nacional de Meio Ambiente, que fala, enfim, entre outras coisas, né, de algumas linhas de base de alguns setores, enfim, não trata necessariamente do CBIO, e o SINARE também, ele vem como uma forma de você centralizar isso, né? O Guido comentou, a Carol comentou também da importância de você ter uma entidade nacional registrando, né, atuando como se fosse um cartório mesmo desse crédito de carbono para ver quantas emissões você tem e como elas estão sendo transacionadas, o que está aposentado, isso é importante para a gente cumprir nossa NDC. Não necessariamente isso estaria abordado pelo CBIO. O CBIO, ele tem a contabilidade própria dele, né? Você registra isso, transaciona na B3, você tem agentes escrituradores que registram a emissão desses créditos e que fazem a aposentadoria, então ele tem um mecanismo diferente que já funciona, né? Ele já existe e já funciona de uma forma independente do que seria o SINARE, né? Apesar que, assim, faço sempre a ressalva que, como o Guido falou, o decreto ele é muito vago e ele pode mudar a qualquer momento com outro decreto, né? Então, acho que eu não tomaria nada como permanente ali do que tem nesse decreto. Hoje, a perspectiva que a gente tem é que ele não impactaria o CBIO, mas é importante trazer essa discussão também do que está sendo feito com relação ao CBIO para que ele não acabe não perdendo valor, né? Porque ele continue sendo uma ferramenta efetiva aí de eficiência energética no setor de combustíveis. Obrigada, Rafa. Bom, pessoal, acho que a gente está se encaminhando para o final aqui em respeito ao tempo de todos. Queria mais uma vez reforçar o agradecimento aqui do Stock Forbes, à Carol, ao Guido, ao Rafa e a vocês que participaram e contribuíram aqui com as dúvidas de vocês.
a gente fica à disposição para, enfim, contribuir e responder quaisquer outras dúvidas que surjam e logo mais a gente divulga os próximos webinars que a gente vai promover com o intuito de aprofundar ainda mais o debate aqui sobre esse tema. Obrigada mais uma vez, pessoal. Obrigado a todos, bom dia. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, bom dia, tchau, tchau.